Quem veio preparado para receber do Senhor uma porção da palavra? Abra sua Bíblia então comigo em Atos capítulo 27. Atos 27. Creio que 2 anos atrás eu preguei nessa mesma passagem, mas uma mensagem totalmente diferente da mensagem que o Espírito Santo ontem trouxe ao meu coração para hoje. Então eu quero te pedir que fique atento, fique atento. Não será uma mensagem longa, mas será uma mensagem que trará direção para a sua vida. Amém, igreja? Diga amém, igreja. Colabore comigo. Vocês hoje vão colaborar comigo. A voz não está boa, mas é só a voz, viu? É só a voz. O restante está 100% funcional. Amém? Estou falando por fé aqui. O pastor Hudson até falou para mim hoje: pastora, parece que essas gripes de hoje em dia elas estão equivalentes ao Covid. E é verdade. Parece que a nossa imunidade, ela deu uma chacoalhada na igreja. E o Max pegou primeiro, ele ficou bem ruim a semana inteira. Mas eu crente que eu não ia pegar. Crente, tomando o meu shotzinho de gengibre com canela e tudo que eu faço lá. Mas amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos 27. Versículo 9 ao 26. Santo barulho esse que eu ouço. O livro mais temido no mundo, o livro mais temido por Satanás. Se você ainda não é dono de um exemplar da Bíblia, passe lá atrás na livraria e leve uma para sua casa. Amém? Pastor, eu não posso comprar agora. Fale com a Secretaria Geral, nós vamos doar uma Bíblia para você, mas nós desejamos que você tenha um exemplar da sua santa arma. Amém? Versículos 9 em diante. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deveriam partir dali para que pudessem chegar a Fênix e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo sol e nem estrelas durante alguns dias, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se toda a esperança de salvação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem atendido o meu pedido e não partirem para Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselham que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, diga glória a Deus, esteve comigo. Eu vou repetir, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. E ele disse: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você.
Portanto, senhores, tenham coragem, porque eu confio em Deus, e tudo vai acontecer conforme me foi dito. Eu gosto de dizer que será como o Senhor disse. Não vai ser como eu disse, não vai ser como eu pensei, vai ser como o Senhor disse. E os planos dele são melhores, os caminhos são mais altos. E se nós conseguimos declarar com fé, com esperança, que será como ele disse, nós viveremos para romper. Fala comigo, nós viveremos para romper. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Mas eu digo, na verdade, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo por meio da Igreja de Cristo. Porque de nós mesmos nada podemos fazer. Então, é o Senhor em todo o tempo, é o Espírito Santo de Deus atuando nessa igreja em todo o tempo. Mas era uma igreja que vencia e vivia de uma forma tão diferente. Eram prodígios, milagres e maravilhas, eram sinais por onde quer que eles passavam. E essa tem sido a nossa oração aqui. Eu sei que tem sido a oração dos pastores nessa casa, de muitas pessoas. Em abril agora nós teremos uma vigília e o pedido, o ponto principal da nossa vigília será a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Os atos da igreja por meio do Espírito Santo hoje, diga comigo, hoje serão sobre os atos do Espírito Santo por meio da igreja hoje. Uma igreja atual que se move da forma que o céu deseja. Quem era Paulo? Para você que é novo convertido, e nós temos muitos aqui na igreja, quem era Paulo? O que ele estava fazendo dentro dessa navegação? Por que tudo isso aconteceu? Pastora, explique. Paulo de Tarso nasceu como um judeu, foi formado aos pés de Gamaliel, judeu, fariseu, um homem totalmente preparado, instruído na palavra, mas perseguia os cristãos em nome, era um furor, amados, um furor, que esse homem carregava dentro dele. Eu falo que Deus sabe como domar um boi brabo. E Paulo foi domado. Paulo foi levado a conhecer o Jesus que fez com que ele deixasse de perseguir a igreja para ser um que seria perseguido por causa da igreja. Um encontro com Jesus muda a nossa vida. E para sempre. Meu Deus, eu olho para o Tiago e eu vejo claramente o que um encontro com Jesus faz. Até a feição do homem mudou. E eu vejo muitos aqui, irmãos, hoje nós somos uma igreja quase 50-50. Cadê todos os portugueses? Levantem as mãos aqui, por favor. Eita, brasileirada, se já não for 50-50, dê um glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus por isso. Eu estou vendo o Senhor fazer uma obra tão linda, tão extraordinária no meio dos nossos irmãos portugueses. Eu vejo um amor que os leva a servir. A nossa líder do departamento infantil falou assim para mim, pastora, elas são dispostas em todo o tempo. Nossa líder do departamento infantil provavelmente não está aqui hoje. Eliana, você está aqui? Não. Teve o Acampa Dentro e ela realmente deu o melhor juntamente com todas as pessoas que organizaram o Acampa Dentro dos nossos adolescentes. E, obviamente, né, que nós já não temos a idade deles, então os mais velhos já não conseguiram superar a noite mal dormida como eles conseguiram. Mas foi um derramar do Espírito Santo nesse lugar. Eram crianças chorando, sentindo a presença de Deus para todo lugar aqui dentro. Foi e é sobre isso, igreja. É sobre o mover do Espírito Santo em nossas vidas. É sobre isso. Porque sem Ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece, Ele nos instrui, Ele nos guia, Ele é a direção para o nosso caminho em todo o tempo. E por esses dias aqui, no texto que nós lemos, Paulo estava preso dentro de uma embarcação, porque havia sido agora transportado de um reino das trevas para o reino da luz. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter problemas, que você vai deixar de passar por tempestades e lutas e dores. Mal Paulo imaginava, sabia ele que precisava chegar
nesse destino. Mas mal sabia Paulo que para que ele chegasse na Itália, ele passaria por mais um naufrágio. Ele que já havia passado por 3. Imaginem como Deus muda a vida de um cidadão. E agora Paulo está dentro dessa embarcação, preso junto com mais 276 passageiros. Paulo não era um preso como os outros passageiros, porque os outros já estavam com um destino certo para a vida deles, a morte. E Paulo ainda ia ser julgado, mas era um preso dentro daquela embarcação. Paulo sabia que tinha uma missão, e ele estava determinado em seu coração seguir aquela missão. Mas passando muito tempo ali naquele porto, ele avisou no versículo 10, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grandes prejuízos. Paulo não estava só dentro dessa embarcação, Aristarco estava com ele. Colossenses 4:10 diz que Aristarco é prisioneiro comigo, mas não há indicação alguma de que Aristarco foi preso, de fato preso, por causa do evangelho. Logo, tudo indica que Aristarco estava dentro daquela embarcação, junto com Paulo, como um prisioneiro voluntário, dando assessoria a Paulo para que a obra crescesse, porque ninguém faz nada só. E graças a Deus, porque eu vejo vários Aristarcos aqui dentro, eu vejo vários Lucas aqui dentro, eu vejo muita gente que se voluntariou e disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um preso certamente voluntário para dar assistência a Paulo durante esse tempo de expansão da obra de Deus. Dr. Lucas provavelmente também foi permitido entrar nessa embarcação. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi provavelmente permitido entrar nessa embarcação com Paulo como médico. Os 3 lá dentro, por causa do evangelho, 276 passageiros com um destino à morte. Paulo avisa: é necessário que nós fiquemos aqui, não é seguro fazer essa viagem. E Paulo não está agora falando como alguém que conhecia, que tinha recebido uma visita do céu e conhecia os planos de Deus ali naquele momento, não. Mas já instruído pelo Espírito Santo, e um homem que já tinha navegado mais de 500 quilômetros no Mediterrâneo, todas as suas viagens, ele sabia que não era seguro fazer aquela viagem naquele momento. Mas quem era Paulo? Paulo era o pregador. Agora imagine, pastor Jessé, a gente entra num navio, e não era um pequeno navio, porque era um cargueiro que carregava grãos do Egito para a Itália. Então, era um extraordinário navio, um grande navio, um cargueiro. E Paulo, que nunca tinha pilotado um cargueiro, vira agora para o piloto e fala: não é seguro. Vira para o dono daquele navio e fala: não é seguro. Agora, o oficial romano: não é seguro. Mas quem era Paulo? Paulo era o pregador. Por que eles deveriam ouvir Paulo? Eles ouviram os especialistas. O centurião, o oficial romano, ouviu os especialistas e não deu ouvidos à voz de Paulo. Paulo, para eles, não passava de um pregador da palavra, que eles nem acreditavam naquela palavra. Acontece que 2 Crônicas 20:20 vai falar. Coloca no telão para mim, por favor. Credes no Senhor e estareis seguro. Credes em meus profetas e prosperareis. Coloca no telão, por favor. 2 Crônicas 20:20. Credes no Senhor e estareis seguros. Credes nos meus profetas e O que será que está faltando no povo hoje? Os tempos mudaram, mas essas circunstâncias certamente que não. Paulo agora dá a sua opinião. Acontece que a voz de Paulo, sendo a voz de Deus ali, não era a única voz dentro daquela embarcação. A voz de Deus através de Paulo era a primeira voz dentro daquela embarcação. A segunda voz era a voz da experiência humana, o piloto. A terceira voz era a voz da maioria. E como todos dizem por aí, a maioria sempre tem? Sempre tem o quê, igreja? Razão. Está vendo como a gente sabe? Fato é, não, a maioria não tem sempre razão. Porque o problema não começa no meio da crise. O problema começa quando nós ignoramos a direção que Deus nos dá.
O problema não começa no meio da crise. O problema começa quando nós ignoramos aquilo que o Senhor está falando. Quando nós ignoramos a direção de Deus. E quando nós ignoramos a voz de Deus, nós estamos propensos a entrarmos em tempestades. Quem planta vento, colhe tempestade. Tudo parecia estar 100% seguro para eles. Tudo parecia que ia correr bem para eles. Mas a verdade é que se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, as coisas podem mudar em um instante. Paulo os advertia, mas o centurião cria mais no piloto. Paulo estava preso, mas como um preso era mais livre do que todos os outros dentro daquela embarcação. Paulo sabia exatamente de onde tinha vindo, onde estava, por que estava e para onde ia. Paulo era o único que sabia exatamente para onde estava indo. E aí eu te pergunto hoje, antes da crise, durante a crise, depois da crise, quais são as vozes que você ouve? Você está aí dando ouvidos ao que o Senhor está falando, ou você está aí procurando e pagando, às vezes, especialistas para ouvir o que o especialista quer falar antes de buscar em Deus o que Deus está falando acerca dessa situação? Se dessemos mais ouvidos àquilo que Deus está falando, eu posso te garantir, erraríamos menos. Entraríamos em menos tempestades. É certo que o erro foi claro, a decisão de continuar navegando foi tomada de acordo com a voz dos especialistas. A decisão de continuar navegando sem uma instrução divina vai te garantir uma coisa: problemas, naufrágios, percas. Mas está dando tudo bem, pastora. Também estava dando tudo bem aqui. O vento soprava brandamente. E na direção que eles queriam ir, pastor. Não, está tudo andando do jeitinho que eu queria. Mas de repente, o versículo 14 vai dizer que tudo mudou. De repente, tudo mudou. E a tempestade revela algumas coisas. E tempestades são necessárias, muitas vezes, para que nós não nos percamos. Para que a gente pare para refletir, para que nós paremos para buscar a Deus, para que nós paremos para clamar a Deus. Eles não tinham a quem recorrer, eles preferiram a experiência técnica ao invés de uma revelação espiritual. Preferiram o conforto do porto melhor ao invés de uma segurança da direção de Deus. Tudo indicava que o próximo porto era melhor, era maior, era mais seguro. Não. Era para eles terem ficado exatamente onde Paulo disse para ficarem. Nem tudo que parece favorável é a vontade de Deus. E nós precisamos parar e refletir e pedir direção de Deus, porque parece que vai tudo bem. Mas vai tudo bem quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Me pergunte qual é o lugar mais seguro para nós estarmos. No centro da vontade de Deus. Nem Canadá, nem os Estados Unidos, nem Brasil. O lugar mais seguro para nós estarmos, centro da vontade de Deus. Pastora, mas será que não é melhor os Estados Unidos? Centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro para você estar. A tempestade revela quem realmente está no controle. Versículo 13, soprando brandamente o vento. Creio que aquele oficial romano olhava para o piloto, olhava para o dono do navio, e aquele sorrisinho, eu creio que já estava saindo, sabe aquele sorrisinho de canto de boca? E agora, Paulo, quem é que está certo? Mas no versículo 14, tudo mudou. Não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento. Ventos contrários se encontraram e essa tempestade chamada Euroaquilão veio com força. De repente, a experiência do piloto não resolvia, a opinião da maioria não sustentava e o controle humano foi desaparecendo. Em questão de minutos, tudo mudou, porque eles não deram ouvidos a quem carregava a voz de Deus. E a tempestade tem uma função em nossas vidas: destronar o homem e revelar Deus.
As tempestades, elas fazem com que a gente enxergue a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa falta de controle, a nossa dependência. Tem tempestades que são necessárias na nossa vida. Porque não tem hora que a gente começa a sentir esse cara sou eu. Dá uma de Roberto Carlos. É Roberto Carlos, né, que canta isso? É. E as tempestades, de repente, tudo muda. E nós somos obrigados a irmos para o joelho, para o choro, para o gemido, entendendo que, na verdade, quer ver? Uma tempestade que arranca as tuas forças, enfermidade. Não tem médico que resolva. Não tem dinheiro que resolva durante a Covid. Pessoas, nós ficamos sabendo de pessoas, Paragominas, a cidade de onde eu vim, tem pessoas muito ricas, e eu fiquei sabendo de uma pessoa lá que chegou na frente do hospital com uma sacola de dinheiro. Alguém levou a sacola dele de dinheiro porque ele nem voltou para casa, de lá foi para o cemitério. As enfermidades fazem com que nós olhemos para nós como seres insuficientes. E por vezes é necessário que Deus permita essas enfermidades na nossa vida, que Deus permita essas tempestades na nossa vida. Há só uma coisa, igreja, que nós aprendemos quando nós perdemos o controle. Sem Deus nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Nada. Nada é nada, é absolutamente nada. Se você parar para ouvir o Senhor, você vai ver que Ele também fala em meio às tempestades. Se você parar para ouvir o Senhor, você ouvirá que Ele também tem o seu caminho na tormenta. Amós 3:2. Ele tem o seu caminho também na tormenta. E não é o caminho que nós queremos o caminho, esse é o tempo de festa. É isso que a gente quer. A gente quer festa, a gente quer celebração, a gente quer júbilo. Mas a verdade é que quando você estava lá naquela cama de peito aberto, Paulo, você sabia que podia contar com uma pessoa. Quem? Deus. Cirurgia de coração, peito aberto. Tem horas que o Senhor nos permite ir para esse lugar de dependência, para você parar de confiar em posições humanas, em títulos humanos, em conta bancária humana, em casa, em trabalho, porque muito rápido tudo pode mudar. 2 ventos contrários se encontraram e tudo mudou a partir daquele momento. Se você parar para ouvi-lo, o Senhor vai falar. E existia caos dentro daquela embarcação. Você imagine agora 276 passageiros, tempestade. Eles já estavam desesperados pela vida, eles já não sabiam mais o que fazer. Mas dentro daquela embarcação de puro caos, tinha um homem que tinha paz. Um homem que parou para ouvir o Senhor e deu direção para um povo que estava com ele. E eu oro para que tenham homens e mulheres aqui que se levantem para dar direção a um povo. Pastor, eu queria tanto que fosse o meu marido, mas se Deus te levantou agora, é você mesma. Se levante. Como que eu me levanto, pastora? De joelho. O crente se levanta diferente. O crente se levanta de joelho, o crente se levanta com cara no pó. Ah, pastor, eu queria tanto que minha esposa fosse uma mulher. Seja você esse homem de oração, seja você esse sacerdote que vai dar direção a essa casa. Em tempo de crise, o Senhor está em busca de um povo que vai se levantar com voz de autoridade, igreja. Eu trouxe essa palavra com muito temor no meu coração hoje. Em tempos de crise, Deus está buscando pessoas que Ele deseja levantar com voz de direção, com voz de autoridade, com voz que... gente que ainda ouve Deus. Porque o mundo está precisando de gente que ainda ouve Deus. Gente que para em temor e diz: Senhor, eu não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não quero dar um passo se não for essa tua vontade. Gente que pare com essa neura de avanço. Eu não quero avançar sem Ele. Eu não ousarei avançar sem Ele. Você vai estar ultrapassando um sinal vermelho sem Ele. Sem mim nada podeis
O Senhor não precisa de tempo favorável para agir, para falar, para fazer acontecer. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Podemos nós clamar, podemos nós pedir, sim, mas Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Deus podia ter feito essa navegação, se sustentar e chegar no destino certo? Claro que podia. Mas tem hora que Ele permite as percas, porque quer ver o ser humano sofrer, parar e refletir, pastor Ricardo, é quando toca onde, pastor? E aí, como eu desejo que as pessoas não precisem vir pela dor. Mas tem hora que Deus sabe como nos tratar. Deus poderia ter sustentado essa navegação, é claro que poderia. O que é esse cargueiro comparado com o universo que Ele sustenta com o poder da sua palavra? Esse cargueiro não é nada. Deus poderia ter feito com que esse navio chegasse com os 276 passageiros, com todo o trigo que saía do Egito para a Itália, claro que podia. Mas Deus sabe como nos tratar. E tem percas que são necessárias. A perca daquele grande cargueiro foi necessária. A perca de todos os grãos, de toda aquela carga, foi necessária. Deus prefere que você perca tudo e não perca a sua alma. E se não vem por amor, ou a igreja acaba vindo pela dor. Deus tem um propósito para a tua vida, você acabará vindo pela dor. Não queira vir pela dor, venha por obediência. Venha antes da crise. Venha, não porque você precisa que Deus faça, venha porque o seu coração já é de servir, já é de doar. Nós sempre temos muitos trabalhos a serem feitos aqui na igreja. É constante. É uma casa que não para. Nós somos uma igreja, uma casa muito ativa. Então é óbvio que se existem estragos em uma casa onde moram 5, 6, 10 pessoas. Acho que ninguém aqui tem uma casa com 10 pessoas, né? Acho que a maior família que nós temos é a família da Fabiana. Tem estragos ou não, Fábio, aqui ali na casa? É claro que... Ele fez assim... É claro que tem. É claro que tem. Tem danos para todo lado, tem criança na casa. Aí vocês imaginem em uma igreja. Então nós sempre temos muitos trabalhos aqui a serem feitos. E aí esses dias o Tiago finalizou um trabalho, esperando para começar outro. Veio para cá e começou a trabalhar e começou tudo voluntariamente. E começou a fazer as coisas e graças a Deus, eu falo sempre que nos tempos de crise, os meus olhos já ficam bem abertos, porque as coisas para aqui nessa casa, começam a acontecer em tempos de crise. Os nossos avanços são sempre em tempos de crise. Tem avanço cristão para a tua vida e para a tua casa em tempo. Tem medo de falar a palavra não em tempo de? O tempo de crise, ele é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que Ele revele o seu poder, a sua graça e a sua glória em nossas vidas. O Senhor não precisa de tempo oportuno para agir. O que Ele deseja é agir e falar. Observe, açoitados, versículo 18. Severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Todos os grãos que eles estavam transportando foi jogada no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, olha Lucas escrevendo, doutor Lucas agora teve que colocar as mãos junto para que eles não morressem. Nós mesmos, com as nossas próprias mãos, pegamos aquilo que estava causando peso a uma navegação que em dias melhores suportaria os 276 passageiros e mais toda aquela carga de grãos. Nos dias bons, a gente suporta muita coisa. Mas no dia mau, você vai ser forçado a olhar para aquilo que precisa sair. E você mesmo, com as suas próprias mãos, vai ter que arrancar isso que você sabe que está sendo um peso ruim na sua embarcação, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Tem tanta coisa que é um peso que essa embarcação não suporta agora. Irmãos, eu estou vivendo dias em que eu estou vendo casais sofrendo com uma comunicação destruída, mas tem tempo para o videogame. Mas tem tempo para esse celular, mas tem tempo para a rede social. Estou falando de ambos, homens e mulheres.
mas não tem comunicação. Mas tem videogame, mas tem Netflix. Lucas diz, nós mesmos com as nossas mãos pegamos e começamos a lançar para fora o peso que o barco não suportava. Tem pesos que a embarcação não vai suportar e você vai ter que... Orgulho, pensa num peso que essa embarcação não suporta. Prepotência, pensa num peso que essa embarcação não suporta. Comece a jogar fora, porque senão vai naufragar. Haverão percas e o Senhor quer que você chegue no teu destino final. Comece a jogar e não espere com que eu vá lá na sua casa, porque eu não vou. É você que vai tirar com as suas mãos o que não cabe mais nessa embarcação. É você que Deus vai usar para arrancar tudo aquilo que não pode mais estar lá, para que você siga. Lançaram fora tudo o que estava contribuindo para que aquela embarcação afundasse. Pastora, mas isso foi tão caro. Não quebra. Joga fora, vende, faz o que você quiser. Mas está causando na embarcação dano. Joga fora. Pastora, mas essa amizade é de infância. Está prejudicando o teu casamento? Não é mais para ser amigo. Está te incentivando a se separar? Não é sua amiga, é sua inimiga. Mulher, tu ainda é muito nova, ainda sai... Não é sua amiga. Mas eu caminho, ela chegou na minha vida antes dele. Mas se você casou com ele até que a morte nos separe agora. Lança fora, joga fora. Tudo aquilo que não está contribuindo para o teu crescimento no Senhor é problema para a sua embarcação. Desrespeito, ego, orgulho, falta de perdão. Falta de perdão, meu Deus. Como falta de perdão faz a embarcação naufragar. Solta. É veneno para o teu coração, é veneno para a tua casa. Versículo 21, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deveriam ter... Oh, gente, eu amo Paulo. Eu não disse? Quem tem um aí que ama falar em casa? Eu não disse? Confesse. Eu falo assim, ó, eu disse. Eu saio. Eu avisei. Mas fala bem baixinho. Eu avisei. Paulo não se segurou. Eu disse. Eu avisei, senhores. Eu avisei que essa embarcação não deveria ter saído daquele porto. Mas agora, já que saiu, de preso a voz de comando no navio. Todo mundo desesperado. Quem que se levanta com autocontrole, porque foi visitado pela madrugada, porque sabia exatamente onde precisava chegar. Você é essa voz de comando no teu trabalho, você é essa voz de comando na tua casa, você é essa voz de comando nessa cidade. Paulo, de prisioneiro mais livre que eu já vi. Algemados, jamais. Paralisados, jamais. Presos, jamais. Jamais. Você foi chamado para a liberdade. O mais livre dentro daquele navio se chamava Paulo. Paulo se levanta e agora ele faz um anúncio. Eu avisei. Mas já que saímos, agora eu peço que vocês tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Se levanta Paulo, um preso com voz agora de comando, porque algemas e circunstâncias não mudaram a identidade de Paulo. Eu vou repetir para você entender. Algemas e circunstâncias não mudam a tua identidade em Cristo. Conta bancária não muda a tua identidade em Cristo. Falta de emprego não muda a tua identidade em Cristo. Nada toca na tua identidade em Cristo, a não ser que você queira. Mas se você entender, você vai entender que as algemas não são nada mais, nada menos do que mais um instrumento para que todos vejam Deus na tua vida. Paulo fala com segurança porque ele sabia a quem pertencia, a quem servia e para onde ia. 23.
Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. Oh, meu Deus, em meio às situações mais difíceis, mais caóticas, tem visita na madrugada, tem sonho na madrugada, tem aconchego na madrugada. O Senhor dizendo: não temas. E há quem diga que tem um não temas para cada dia do ano. Não tenham medo, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. E é preciso que eu compareça diante de César. Então, porque Deus disse que eu vou chegar lá, eu vou chegar. E por sua graça, Ele me deu todos que estão nessa embarcação comigo. E a minha oração é para que você, homem, mulher, faça essa oração. Senhor, que todos que estejam nessa embarcação comigo cheguem em segurança. Que nós cheguemos com segurança. Senhor, que toda essa embarcação, todos os que o Senhor tem nos confiado, cheguem seguramente no céu. Pai, essa é a nossa oração nesta manhã. Que todos que estão debaixo do nosso olhar cheguem de forma segura. E o Senhor concedeu o pedido de Paulo. Eu tenho certeza que era isso que ele fazia. Todos se desesperando e Paulo orando. O propósito não morreu com a tempestade. O sonho não morreu com a tempestade. O destino final não deixou de existir por causa da tempestade, Taylor. Imagina que às vezes a gente está passando pela tempestade, a gente imagina, agora tudo se acabou. Não, o propósito não acabou com a tempestade. Nada foi enterrado ou afogado ou naufragou junto com aquela tempestade. Não. O plano continuava de pé. Deus não perde controle quando você perde o seu. Deus não perde controle quando eu perco o meu. Deus não está lá no céu correndo de um lado para o outro. E agora? Não. Tem segurança para o teu futuro. Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. E são pensamentos para te dar o fim que você espera. E eu sei que você não espera destruição e naufrágio para a tua casa. Eu sei que você espera chegar em um lugar seguro. E nesse lugar seguro você chegará. Mas tem um custo, igreja. Me pergunte qual? Obediência. Fidelidade a Deus. O que eu vejo que a igreja primitiva tinha que nós não temos. Eu vejo um povo com muita dificuldade de obedecer. Coisas mais simples, as pessoas não conseguem obedecer. Às vezes a gente fala assim: fulano, senta aqui, só para contrariar a gente senta em outro lugar. Só eu que sou pastora que vejo isso? Via lá no Brasil, pastor José? Vê, pastor Ricardo? Vem, pastor Lorival? Pastor Wellington? Sabe o que estão falando? Eu não preciso, eu até obedeço, mas do meu jeito. E obediência parcial para Deus é desobediência. Saul achava que a obediência parcial dele funcionaria. Não funcionou. Não funcionou. Sacrifício de tolo fez com que ele perdesse um reinado. Fez com que ele perdesse aquilo que só Deus podia dar. Irmão, não obedece parcialmente, não. É melhor obedecer do que o seu sacrifício. Obedeça. Obedeça. Por que essa igreja rompia? Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Onde que eles estavam? Onde que eles estavam, igreja? E eu imagino uma igreja igual essa aqui, todinha, sentadinha em Jerusalém. Fazendo o que, Esmeralda? Esperando. Esperando. E conversando sobre as coisas do reino. E será que foi fácil? Não. Eles já estavam sendo perseguidos, procurados, mas todo mundo lá sentadinho. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Essa igreja era boa de obediência. Eles sabiam ouvir instruções e seguir instruções. E se nós formos bons nisso também, pastor Ricardo, nós vamos romper nessa cidade como aquela igreja rompeu. E quando eles foram revestidos de poder,
quando o Espírito Santo desceu sobre eles viam na cabeça um dos outros Durva. A Durva não via o que tinha sobre a cabeça dela, mas a Nathalie via o que estava sobre a cabeça da Durva. A Nathalie enxergava o que Deus tinha derramado sobre a cabeça da Durva. E a Durva não enxergava o que estava nela, mas enxergava o que estava na Nathalie. E existia um santo temor sobre eles. E aquele temor fez com que eles rompessem, perseguidos. Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, saía perseguindo esses homens. Ele gostava de mulher de cabelo grande igual o meu, ó, porque ele pegava era pelo cabelo. E levava para a sinagoga, ia na sinagoga atrás deles e levava para a morte. Consentia na morte deles. Esse Saulo de Tarso era terrível até ter um encontro com Jesus. Mas teve um encontro. E é o que Deus está esperando de nós. Um santo encontro que vai mudar a nossa vida para sempre. Porque muda, igreja. Aquele Pedro, corajoso que é uma beleza após a morte de Jesus. Escondido. Que negou Jesus 3 vezes. Após a descida do Espírito Santo, saía para pregar nas ruas e 3.000 almas se convertiam. Falava com poder, falava com autoridade, falava com graça. E é isso que eu oro para que o Senhor derrame sobre nós. Mas eu preciso te falar, o Espírito Santo não vai arrombar a tua casa. Ele vai ser se convidado. Aí ele entra. E o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo ele sabe quando nós queremos usá-lo para que o nosso nome se torne conhecido. Eu carrego o dom de profecia, eu carrego o dom de cura, eu. Você pensa que consegue enganar o Espírito Santo? Mas quando ele sabe que é para o avanço da obra de Deus, ele vem. Ele vem. Porque ele sonda os nossos corações, ele precisa de um recipiente limpo, até o recipiente estar limpo. É impossível nós termos o agir do Espírito Santo como nós desejamos, igreja. O perfume mais puro se contaminará dentro de um recipiente sujo. O óleo mais puro se contaminará dentro de um recipiente sujo. O convite do Senhor para nós é para que haja uma busca de santificação, para que Ele venha e opere nos lugares onde nós não podemos operar. Ninguém podia operar nessa embarcação, só Deus. E Deus visita Paulo e fala: diga que todos eles serão poupados por sua causa. Olha o preso livre. Algemados, jamais. Acorrentados, jamais. Paralisados, jamais. Jamais, jamais. Não se preocupem. Nós chegaremos vivos, isso é fé madura. E a fé é o útero que dá à luz a milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o útero onde nós vamos gerar os projetos de Deus, os santos milagres de Deus, as ações que Deus decidiu manifestar através da sua igreja hoje. A fé é o útero, é a matriz que Deus vai usar para operar através da tua vida. Renúncia não é perda. Renúncia é avanço. E quando você renuncia, por amor de Cristo, Ele realiza milagres. Renúncia é, na verdade, aquela flecha sendo puxada para trás, para ser lançada mais longe. Caminhando para a conclusão, nem toda tempestade é inevitável, mas algumas delas são resultado das nossas próprias decisões. De seguir sem Cristo, de fazer sem autorização. E a minha oração é para que você não mais entre em tempestades por decisões erradas, mas que você busque direção do Espírito Santo de Deus. E eu vim te lembrar, pastora, não tem mais embarcação, não tem mais nada, a embarcação se perdeu, está tudo destruído. Eu vim te lembrar, você está vivo. Você está vivo e Deus pode fazer de novo.
Deus deseja fazer. Deus te trouxe nessa manhã para falar: chega de paralisia. Eu não sei o que está te impedindo de avançar, de romper, mas chega de paralisia. Hoje cadeias cairão por terra. Hoje o Senhor vai libertar nesta casa. A prisão, ela pode ser física, mas se o teu espírito estiver alinhado, você vai romper. Pedro dormia na prisão. Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. E deixa eu te falar uma coisa, homem, mulher, sobre a tua liberdade, a tua fé espiritual, a tua determinação de crescer no Espírito, crescer em Deus. Quando você ora e quando você louva, até quem está ao teu redor vai usufruir daquilo que você plantou. Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão. Todas as cadeias caíram por terra. Tudo que é cadeado, tudo que é corrente caiu por terra. Todas as portas se abriram. Todos os prisioneiros. Tem prisioneiro na tua casa? Começa a orar. Começa a adorar. Começa a engrandecer a Deus. Começa a levantar altar de oração. Não há nada que Deus não possa fazer, igreja. E tem cadeias que só são libertas por meio do arrependimento. Sansão só foi liberto de olhos furados e morreu, perdeu tudo. Mas por meio do arrependimento, Deus devolveu a força dele, Henrique, mais uma vez. Tem cadeias que só são quebradas por meio do arrependimento. Não tem prisão que possa te impedir de atuar nos teus dons. José, dentro da prisão, ele ainda interpretava os sonhos, porque não tem cadeias para quem está livre em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, livres, livres. Não há cadeia que possa te impedir de viver aquilo que Deus tem para ti. Não há. Você é livre para acessar o céu. Hoje você veio para você ouvir e analisar entre duas escolhas. Eu sou um ser limitado. Somos seres limitados. Mas sabemos que temos acesso ao ilimitado. E aí você sai daqui, Robinho, para decidir. Eu quero viver com as minhas limitações? Ou eu quero viver totalmente conectada a Ele que é ilimitado, que pode todas as coisas? Se coloque de pé, igreja. Antes de Deus acalmar a tempestade, Ele foi fortalecer a fé de Paulo. Romanos 8:1. E agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que essa mentira que o Satanás lançou contra a sua mente, contra a sua família, que ele conseguiu plantar no seu coração, caia por terra. Que você saia daqui livre para romper em todas as áreas que Deus projetou para a sua vida. Eu quero orar por pessoas hoje que sabem que estão sem ação. Pastor, eu estou me sentindo sem ação. Eu já não sei o que fazer. Nós vamos orar por você hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te habilitar para você começar a romper em todas as áreas que estavam paralisadas na sua vida. Igreja de olhos fechados. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres. Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz a vida, e quem teme ao Senhor pode descansar em paz. Por isso Pedro dormia na prisão. Descanse em paz, pastora. Mas os noticiários não me permitem descansar em paz. Você vai aprender a descansar em paz. Você vai colocar a tua cabeça no travesseiro e terá o sono do justo. Aprenda a descansar, porque Deus é fiel para cuidar de todos aqueles que se prostram diante da sua presença. Jeremias preso, mas uma voz ainda assim
totalmente entregue ao propósito, continuou anunciando a verdade, profetizando, não negociava a mensagem, o corpo estava preso, mas a voz estava livre. E Jeremias perseguido, 33:1, enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo e disse: quem está falando é o Senhor, Jeremias, o que fez a terra, que lhe deu forma e colocou tudo no seu lugar. Grande é o seu nome. Versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ainda preso, eu não estou falando que as decisões serão fáceis, eu não estou falando que nada mais de ruim vai acontecer na sua vida. Eu estou te falando que apesar da dificuldade, apesar dos problemas, você terá liberdade, clamará a Deus, e Ele é quem tem o poder para mudar a tua sorte. Eu quero orar por pessoas hoje. Por favor, sai do seu lugar e vem à frente. E vem à frente, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Igreja de olhos fechados, por favor. Você pode ser até pressionado, mas não pode silenciar o que Deus colocou dentro de você. Você pode até estar limitado aos problemas, às dificuldades, mas o seu chamado em Cristo continua ativo. Se você deseja receber a oração nessa manhã, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha. É um tempo de romper, igreja. Nós entramos agora na nossa primavera canadense. E eu espero em Deus te ver romper, porque você teve um posicionamento. Você disse, ninguém responde, eu respondo por mim. Eu sei a situação que eu estou, eu conheço a situação da minha casa, eu sei que mais ninguém pode fazer para mim o que Deus pode. Posicionamento. Deus te chamou, crente, para ser cabeça. Deus não te chamou para ser cauda. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando daquilo que foi determinado na cruz do Calvário. Pai, eles agora são teus. E já não há condenação para quem está em Cristo. É um ambiente profético. Pastores, saiam do lugar de vocês, venham aqui orar por eles, por favor. E nesse ambiente profético, o Senhor vai visitar pessoas nessa manhã com cura. Haverá rompimento com tudo aquilo que está te impedindo de crescer. Sabe o que a Bíblia diz acerca dos seus? A Bíblia diz que em terra desértica, Isaac plantou e colheu segundo a bondade de Deus. E eu profetizo que sobre a tua vida não será diferente. Será 30, 60 e a 100 por um. Existe uma unção nessa manhã, um peso de glória nesta casa, um santo temor. Para um tempo de avanço, você vai precisar obedecer atentamente ao Senhor. A palavra diz: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. O melhor dessa terra foi reservado para o povo de Deus. Canaã é do povo de Deus. As casas que já estavam construídas pertenciam ao povo de Deus. Quando eles saíram da escravidão, eles saíram levando ouro, prata, tudo aquilo que custava aos egípcios. E eu profetizo, Senhor, que a tua palavra venha se cumprir na vida da tua igreja. Que haja um ano de rompimento com tudo aquilo que paralisava, tudo aquilo que precisa ser, toda a carga que está fazendo essa embarcação naufragar. Eles estão aqui de joelhos agora dizendo: arranca, Senhor, arranca, Senhor, arranca, Senhor. Arranca a minha dificuldade de obedecer, arranca o meu orgulho. Arranca, Senhor, arranca. Arranca o meu desejo de vencer na força do meu braço. Arranca.
Eu quero caminhar em total dependência. Eu quero obedecer, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor disse por meio da tua palavra hoje. Eu quero ser o Paulo que se levantou naquela embarcação para dizer: ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. Bendita a hora que aqueles passageiros entraram naquela embarcação com Paulo. Bendita a hora que você fez aliança com algumas pessoas que agora vão povoar o céu. Outrora, o diabo tinha planejado morte, inferno, mas porque teve acesso à sua vida, vai viver. Porque convive com você, vai viver. Porque convive com alguém que obedece, vai viver. Levanta falando comigo: ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. E essa embarcação vai chegar no destino certo. Chegará no destino certo. Se levante, eu quero que você faça mais uma oração comigo. Mais uma oração comigo. Nós vamos pedir ao Senhor agora que haja restituição por toda perca. Restituição por toda perca. Eu estou crendo que nós estamos vivendo em um tempo de avanço, em um tempo onde você será surpreendido por visita do céu, por abundância de Deus, assim como o povo de Deus foi visitado com provisão, com força, com conhecimento. Você terá sabedoria. Deus vai te levar para lugares novos. Deus vai fazer portas novas se abrirem. E não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque você carrega o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. Pastora, que voz é essa que eu estou ouvindo dentro de mim? É bom, é o Espírito Santo de Deus. A voz de Deus é inconfundível. É inconfundível. É inconfundível. Vai para o Santo dos Santos. Vai para o santo lugar. No santo lugar você não vê mais nada, você só vê presença. E quando você está diante da presença, Ele muda a tua sorte. Ele muda a tua sorte. Ele muda a direção da tua casa. Vai ter batismo com o Espírito Santo. Eu quero o centro da tua vontade, seja ela o que for. Eu quero o centro da tua vontade. Eu quero estar guardada por teu santo propósito. Deixa eu te falar algo. Quando nós determinamos em nosso coração dar à luz aquilo que vai dar glórias a Deus, nós nos tornamos prioridade no reino de Deus. Deixa eu explicar. Pastora, eu tenho um sonho de abrir uma empresa. Coloque Deus no centro dessa empresa. Por exemplo, Kevin e Nice tem uma empresa chamada Zion. Antes de o filho deles nascerem, a empresa nasceu. O filhote nasceu, o príncipe nasceu, recebeu um projeto que já existia, um sonho que já estava sendo plantado e nutrido em Deus. Faça do Senhor o centro da sua empresa. Faça do Senhor o centro do seu sonho. Essa é a receita. O Senhor disse para Josué:
Medita nessa palavra dia e noite. Dia e noite. E os teus caminhos serão prósperos. Eu sei que a maioria, principalmente os homens, responsabilidade, pai de família, o maior peso no coração é esse. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou fazer? E mulheres então que são sozinhas, como é que eu vou pagar esse aluguel? Como é que eu vou? Como? Faça do Senhor o centro. Foi a receita que ele deu para Josué. Não te aparte deste livro, medita nele dia e noite. Então farás prosperar os teus caminhos. Pastor, é simples assim? É simples assim. É simples assim. Faça um compromisso com o Senhor, levante a sua mão. Se não for verdadeiro, você vai baixar depois que eu falar o que é, ok? Diga: Senhor, tu serás a prioridade na minha vida em tudo. Se você não tem a intenção que Ele seja, não fale, baixe sua mão. Mas se for, oh meu Deus do céu, se for verdadeiro o que você está orando hoje, homem de Deus, se for verdadeiro o que você está orando hoje, o céu recebe essa oração como uma entrega. E você passa a ser prioridade do reino de Deus, Lúcia. E quando nós somos prioridade do reino de Deus, nós nos tornamos embaixadores dessa verdade. Como é que um país cuida de embaixadores? Estou indo para Chicago amanhã com meu esposo. Como é que uma instituição cuida de embaixadores? Eu estou indo com tudo pago. Tudo pago, Fran. Porque é assim que instituições cuidam dos seus embaixadores. Seja um embaixador das boas novas e deixa Deus cuidar da tua casa. Aquilo que não está ao teu alcance fazer, confie nas mãos do Senhor. E Ele é fiel, Ele é confiável. Se tem alguém confiável, se chama Jesus. Foi o sacrifício máximo, Mateus e Rafa, por vocês. Agora sim você pode voltar para o teu lugar. Você hoje fez um compromisso com o Senhor. Segunda Crônicas 20:20. Crede no Senhor e estareis seguros. Credes em meus profetas e prosperareis. Toma o teu assento.